E as principais dúvidas de hoje estão em cima da queda da Selic, né? Tivemos aí uma redução na Selic, como é que ficam os investimentos agora, né? Mas tem tantas outras coisas que me perguntaram no Instagram essa semana e eu vim aqui responder, como de costume, todos os domingos, às 9 horas da manhã, eu venho aqui responder as perguntas que me fazem lá pelo Instagram. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratos e aqui eu ajudo você a alcançar a sua liberdade financeira investindo através da renda variável, bolsa de valores, né? Então vamos lá, tem algumas perguntinhas aqui que eu selecionei e eu começo com a Viva Sem Neura, que ela perguntou assim: vale a pena financiar um carro? Cara, essa história do financiamento, ela é muito polêmica aí, né, no meio dos investimentos, né, da educação financeira. E eu vejo assim, não existe o certo ou errado, tá? Alguns financiamentos, o que existe é financiamento ruim, porque você pode fazer um financiamento que realmente não seja um bom negócio, tá? Você pode fazer um financiamento que você vai pagar muitos juros, que você está financiando um bem que desvaloriza muito, então tudo isso você vai levar em consideração. Por exemplo, você quer comprar um carro, quer ver só? Vamos imaginar aqui, uma pessoa que ela está comprando um carro para trabalhar, então, pô, esse carro vai retornar um dinheiro. Ela já pegou um carro que desvaloriza pouco, ou ela pegou lá com 1 ano, 2 anos de uso, né, que já teve aquela desvalorização do carro zero, então não tem muito mais que desvalorizar. Ela conseguiu uma taxa de juros super boa no banco, que nem compensava ela descapitalizar, compensava mais realmente ela usar o crédito do banco para fazer isso. Então, cara, é super inteligente um financiamento desse tipo. Agora, imagina uma pessoa que, primeiro, ela compra um carro que desvaloriza muito. Então, pô, ela já vai perder dinheiro pra caramba na desvalorização do carro. Segundo, ela não vai trabalhar com esse carro. Então, esse carro, além de desvalorizar muito, só vai gerar gasto para essa pessoa, né? É para benefício próprio ali, não é nem para trabalho, não é nem para gerar retorno. Não é um investimento, é um bem de uso, certo? E aí, terceiro, se a pessoa não tem um bom crédito aí na praça, né? Os bancos meio que dão uma atolada ali nos juros com essa pessoa. Porque sabe que é aquelas histórias, às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, mas tá muito caro financiar o carro. Cara, depende. Se eu sou uma pessoa que eu tenho um crédito muito bom, né? Meu score é lá em... Vou até puxar aqui qualquer hora e vou mostrar pra você. Meu score é perto de 1000. Então, o banco ele quer me emprestar dinheiro, porque ele sabe que eu vou pagar, né? Ele sabe por quê? Pelo crédito que eu gerei na praça. Então, eu vou financiar um carro, eu pago uma mixaria de juros pro banco. Pago o menor juros possível. Agora, uma pessoa que ela não tem um bom crédito, que ela tem um score baixo, o banco vai cobrar 4, 5% ao mês, vai meter a faca mesmo. Então, uma pessoa dessa vai fazer um financiamento, cara, vai se extrapolar mais ainda, né? Então, esse tipo de financiamento não deve ser feito. Essa pessoa primeiro deve fazer reserva, tentar comprar à vista, melhorar o crédito primeiro. Então, cada caso é um caso e você tem que aprender a usar isso a seu favor, tá? Vamos lá. O Wellington perguntou assim, com a queda da Selic, quais setores vão sentir mais? Wellington, o que a gente tem que entender é o seguinte, cara, e eu vou falar bastante da Selic porque teve várias perguntas aqui, né? Mas basicamente o que acontece é o seguinte, quando a gente tem a Selic caindo, todos os outros ativos aqui no outro lado de renda variável, eles se valorizam, tá? Todos. Pode ser imóvel, pode ser fundo de papel, pode ser dólar, pode ser ações, pode ser qualquer outra coisa, vai valorizar com a queda da Selic, tá? E existe um motivo para isso, né? Que se chama prêmio de risco. Porque olha só, a questão é a seguinte, eu tenho a Selic aqui, que é um título do governo, que me paga lá 13,25 agora, né, 13,25% ao ano, certo? Livre de risco. Eu posso deixar meu dinheiro aqui, e eu tenho outras opções no mercado. Essas outras opções, teoricamente, qualquer uma outra opção que eu tenho no mercado, oferece um risco um pouquinho maior do que a Selic. Se oferece um risco maior, eu preciso de um prêmio para investir. O que é um prêmio? Um juros que eu vou receber ali acima do que a Selic me paga, certo? Então, imagine, para eu investir em ações, teoricamente, o mercado tá olhando isso que eu tô te falando, tá? O mercado vai dizer assim, cara, se a Selic me paga 13,75 e eu vou correr um certo risco a mais aqui para investir em ações, eu quero 4% de prêmio. Então, o mercado vai pedir 13, 14, 15, 16, 17, né? Vai pedir 17,25% ao ano para investir em ações. Como é que eu vou conseguir 17,25% ao ano investindo em ações? Comprando barato. É por isso que a bolsa cai. Porque o mercado não compra se estiver caro. Como não compra e prefere vender ainda, o preço cai. Beleza? Então eu tenho... mas eu tô falando do todo aqui. Só que eu tenho uma ação aqui que eu quero investir nela, só que o risco é bem mais elevado. Como o risco é bem mais elevado, eu quero um prêmio de 10%. Se a Selic está 13,75, eu preciso de 23,75 para investir nessa ação.
Tá entendendo? Isso é prêmio. Cara, fundo imobiliário exige prêmio, ações, abertura de uma empresa exige prêmio, comprar um imóvel exige prêmio, investir em títulos do Tesouro pré-fixado, indexado à inflação exige prêmio, tudo exige prêmio em relação à Selic. Não exatamente a Selic, o mercado olha a taxa de juros de longo prazo, mas aqui é para ficar mais fácil para você entender. Olha a Selic tem peso nisso aqui, tá? Agora, o que acontece aqui? O prêmio ele sempre vai existir, mas a Selic varia. Então, uma Selic a 13, eu estou falando, olha só, investimentos que estão exigindo 15%, 16%, 20%. Se eu tenho uma Selic a 2%, como nós tivemos há um tempo atrás, um prêmio de 4 vai fazer com que eu tenha que ganhar 6 no investimento. Um prêmio de 10, se a Selic está 2, eu preciso ganhar só 12. Então, veja que ficou bem mais... A exigência de retorno em cima da renda variável ficou bem menor. Por quê? Porque a Selic caiu. Como ficou menor, eu aceito pagar mais caro nos ativos de renda variável. Então, todos os ativos de renda variável tendem a subir. Preço de terreno, de fundo imobiliário, de papel, de tijolo, ações, títulos pré-fixados, títulos indexados à inflação. Qualquer coisa valoriza quando a Selic cai, tá? Vamos lá. O Alan perguntou assim, ó, faz sentido investir em ETF no exterior quando não se tem tempo para analisar outros ativos? Alan, você tem que primeiro entender o seguinte, cara, o que é um ETF? O ETF é um fundo de investimentos passivo que reflete um outro índice, um índice qualquer, tá? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? Cara, é uma fórmula matemática que criou uma carteira teórica de ações. E essas ações, elas entram ou saem de acordo com o posicionamento dela dentro dos critérios. Se eu tenho uma empresa que ela se enquadrou nos critérios da fórmula matemática do índice Bovespa, ela entra na carteira. E aumenta o peso e diminui o peso de acordo com essa fórmula matemática. Se a empresa perdeu os critérios pelo qual faz ela permanecer ali dentro, ela sai da carteira. E aí vem um ETF, aqui no Brasil, por exemplo, eu estou falando, mas lá no exterior é a mesma coisa, tá? Que é o BOVA11, que replica o índice Bovespa. Então, assim, como é que eu vou avaliar se o BOVA11 é bom ou não? Avaliando se o índice Bovespa é bom ou não. E como é que eu avalio se o índice Bovespa é bom ou não? Analisando qual é a fórmula matemática e os critérios da formação da carteira teórica. Então, você quer investir em ETF no exterior. A primeira coisa que você tem que fazer... Aí você diz, eu não tenho tempo para acompanhar. Beleza, mas você vai ter que ter um tempo aí para fazer um estudo inicial para entender qual é a lógica por trás do índice que aquele ETF que você está pensando em investir rastreia. Tá entendendo? Então você vai ter que estudar isso. Você não deveria, de forma alguma, colocar seu dinheiro em um ETF sem você saber qual é o índice que ele rastreia e muito menos sem saber qual é a estratégia por trás desse índice, tá? Sabendo tudo isso, tá tranquilo. Vamos lá. A Thalita perguntou assim, qual é o jeito mais fácil de declarar imposto de renda dos investimentos? Thalita, o jeito mais fácil é você tendo uma carteira enxuta e estudando para saber como declarar. Não é difícil declarar depois que você sabe. Mas, cara, o que eu mais vejo as pessoas sofrendo com o imposto de renda? Carteira pulverizada. O cara tem 20 fundos imobiliários, o cara tem 30 ações, o cara faz day trade, o cara faz opções, o cara tem debênture, o cara tem CRI, o cara tem uma salada na carteira dele. Essa é a verdade, nem ele sabe o que ele tem. Na hora de declarar imposto de renda, ele não sabe o que fazer, o contador não sabe, calculadora dá pau, ninguém consegue declarar um imposto de renda do investidor desse. Agora imagine um investidor que ele tem 100% do patrimônio dele na poupança. Não recomendo que você tenha, mas só um exemplo. 100% do patrimônio dele na poupança. Coisa mais fácil do mundo é declarar imposto de renda. Só chega lá, uma linha, declarou. Pronto, está declarado. Então eu peguei dois extremos aqui, um investidor super concentrado e um investidor pulverizado, mostrando que esse concentrado é facinho de declarar imposto de renda. O pulverizado está lascado. Ou seja, tenha uma carteira diversificada, mas não pulverizada. Uma carteira enxuta à medida que você consiga gerenciar ela. Então, é aquilo que eu falo. Você está começando, você tem que estudar. Por exemplo, você só investe na renda fixa. Agora você quer ir para a renda variável. Aí decide lá se você vai começar por ações, por fundos imobiliários. Ah, Leandro, eu decidi começar por fundos imobiliários. Beleza. Comece por fundos imobiliários, estude fundos imobiliários e dentro desse estudo, para você entender do que se trata, aprenda também a declarar o imposto de renda. Aqui dentro do curso da Estratégia de 500 Pratas, por exemplo, eu tenho o módulo de imposto de renda aqui, ó.
o módulo 9, ó, é Imposto de Renda Nacional, né? Então aqui eu tenho todas as aulas para você declarar imposto de renda de qualquer classe de ativo, tá? Tem completo aqui. Da mesma forma que eu tenho aqui o imposto de renda no exterior. Também eu ensino você a declarar imposto de renda no investimento exterior completo. O que eu estou fazendo agora que eu estou atualizando o curso? Dentro do módulo de fundos imobiliários, de ações e renda fixa, à medida que eu vou falando dos ativos, eu já vou fazendo comentários sobre o imposto de renda para ir ficando mais fácil para vocês. E, inclusive, eu quero colocar uma aula específica de imposto de renda de cada classe. Porque aí você já vai aprendendo como declara, qual é a particularidade de declaração de imposto de renda daquela classe de ativo. E é isso que você tem que aprender, tá? Lembrando, para você se tornar aluno do curso da Estratégia 500 Pratas, eu deixo o link sempre na descrição, beleza? Mas o fato é esse, Thalita. Você deve conhecer as características de declaração de imposto de renda do ativo que você decidiu investir. E não tem saída, tem que declarar, tá? Se não declarar, a receita vai vir no teu pé. Vamos lá. O Pé de Pano perguntou assim, acha bom começar uma carteira com quantos ativos? Cara, uma coisa que a gente trabalha aqui dentro da Estratégia 500 Pratas é assim, não tenha menos que 10, porque aí você vai estar correndo um risco desnecessário, certo? Mas também não tenha mais de 30, porque fica complicado, é o que eu acabei de falar, é muita coisa para controlar, é muito imposto de renda para declarar, não tem por que ter mais de 30 ativos numa carteira, beleza? Agora, olha só, você já deve começar de largada com 10? Cara, se você está começando agora, não tem conhecimento, o que eu sempre recomendo? Coloca 100% na Selic. Vai na Selic, por quê? Porque na Selic é um investimento mais seguro, vai ter um rendimento ali, vai render, você não vai perder dinheiro, isso é o fato. Não é o melhor investimento para você manter 100% do seu patrimônio, mas é o mais seguro. E para quem não sabe o que está fazendo, tem que ir para o mais seguro, não tem que procurar o melhor se você não sabe escolher ainda, certo? Então bota 100% na Selic. Aí você começa a estudar. Leandro, eu decidi que eu vou começar por fundos imobiliários. Então tá, vai lá, estuda, aprende, desenvolve, olha um, olha outro. Cara, Leandro, olha só, eu gostei desse fundo imobiliário aqui, faz sentido. Cara, pega 5% desse seu patrimônio na Selic, coloca nesse fundo imobiliário, pronto. Aí você tem um ativo na carteira. Não tenha pressa, pra que ter pressa, meu Deus? Calma, porra. Aí, você tá com 5%, continua estudando. Ah, Leandro, agora eu quero colocar uma ação. Show de bola. Pega aí umas empresas que você gosta, umas 10, vai analisando, vai estudando. Faz o curso, não sabe analisar, não sei analisar. Pô, você não sabe, não tem saída, você tem que estudar, pô. Tem que fazer alguma coisa. O link do curso está sempre na descrição, ou pega as aulas que eu já dei aqui no YouTube, várias, não tenta aprender sozinho, mas se você tem pressa, vai no curso que está tudo organizado certinho já. Aprende a analisar. Ah, agora sim, aprendi a analisar uma empresa, estou bem seguro, gostei dessa empresa. Pega mais 5%, coloca ali, tá bom. Agora você tem Selic e tem 2 ativos na carteira, 10% em renda variável. Ah, é pouco? Claro, é pouco, mas é compatível com o seu conhecimento. Se você se apressar, você vai fazer cagada. Eu vejo isso acontecer. Eu vejo isso com os alunos, com quem não era aluno, quem chega, pô, eu já fiz muita cagada porque eu fiz isso. Cara, às vezes eu chego aqui, qual que é o teu nível de conhecimento de ações? Sabe porra nenhuma. Qual que é o teu nível de conhecimento de fundos imobiliários? Sabe menos ainda. Aí tu vai ver o cara tá com 20 fundos imobiliários na carteira e 30 ações. Só tranqueira. Porra, bicho, não dá certo. Me desculpa dizer, mas como é que você vai ganhar dinheiro desse jeito? Você tá brincando na bolsa, você tá de palhaçada, só pode, entendeu? Então você tem que estudar e fazer a coisa certa, e aí vai dar certo, você vai alcançar a liberdade financeira, mas tem que fazer o dever de casa, não tem saída, tá? A Lúcia falou assim, venda de imóvel, dúvida se compro ou invisto. Lúcia, não tá bem completa a tua pergunta aqui, mas eu vou trazer algumas simulações. Vamos imaginar o seguinte, eu vou partir do princípio que esse imóvel que você vendeu é o seu imóvel de morar, tá? E agora você tá sem um imóvel para morar, você tá de aluguel, você tá pensando se compra outro ou não. Vamos lá, se for esse o caso, eu sempre digo o seguinte, tenha um imóvel para morar, é a tua segurança. Então se você morava nesse imóvel e você vendeu, compre outro para morar, certo? Aí você vai fazendo outro caixinha para investir na renda variável. Em alguns casos, não tem problema o investidor não ter imóvel para morar e ter 100% em renda variável. Qual que é o caso? Quando tem conhecimento e experiência. E por que eu te falo isso? Eu falo pro teu bem. Eu falo pro teu bem por quê? Porque você não está tão de frente quanto eu na questão dos exemplos acontecendo. Cara, eu tenho aqui ó, quase 210 mil seguidores aqui no YouTube. Eu tenho mais de 40 mil pessoas lá no Instagram. Tenho mais de 10 mil alunos. Então, cara, todo dia eu tô vendo casos, pessoas relatando isso que aconteceu. E eu digo, gente que vende imóvel para investir na Bolsa de Valores sem ter experiência leva pau. Não vou generalizar, mas na grande maioria dos casos
leva fumo, leva pau, porque não sabe fazer, não tem experiência. Faz cagada, fica sem carteira e fica sem imóvel para morar. E em depressão ainda, para acabar com tudo, tá? Então por quê? Decisões erradas na vida. Então, se você tem pelo menos 5 anos, eu vou colocar aqui como essa regrinha já, se você tem pelo menos 5 anos de Bolsa de Valores, se você já fez pelo menos um curso de investimentos, fez o curso de Estratégia de 500 Pratos, você sabe investir, tá com segurança, beleza. Eu pegaria esse imóvel, não teria problema nenhum em colocar 100% em investimentos, e aí você vai gerenciando esses investimentos, o dinheiro que você pega do investimento, você paga um aluguel. Show de bola? Sai no lucro, certo? Mas é para quem sabe o que está fazendo. Quem não sabe o que está fazendo, deixa o teu dinheiro onde você sabe que você não vai fazer cagada. Num imóvel você não vai fazer cagada. Você tinha o teu apartamento lá, você vendeu, beleza, dinheiro na mão é vendaval. Vendaval, cuidado. Compra um imóvel, faz um bom negócio aí, compra um imóvel, por quê? Porque você não vai vender. Você pode estar desempregado, o país pode estar em crise, pode estar tudo virado num alho. O teu imóvel tu não vende. Eu não conheço ninguém que pegou e disse assim, cara, tô fudido, desempregado, o país tá quebrado, tá isso, tá aquilo, eu vou vender meu imóvel para pagar minhas contas. Ninguém faz isso. O cara se enrola todo, o cara fica devendo para Deus e o mundo, mas dentro da casa dele ele não sai. Não sai e também ninguém tira, porque a justiça dificilmente tira o cara de dentro da moradia dele se for a única coisa que ele tem. Então isso é segurança. E só deve abrir mão dessa segurança quem sabe o que está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, vai para a segurança. Vamos lá. O Tadeu perguntou assim, Selic caindo, hora de travar o máximo em pré-fixado? Tadeu, já passou, velho. Já passou. Selic caindo, hora de travar o máximo. Vocês têm que entender uma coisa. Não se olha para o pé para investir. Se olha lá, ó. Alguns meses, alguns investimentos você vai olhar alguns meses para frente, outros alguns anos, outros décadas para frente. É assim que se investe. Quem olha para o pé chega atrasado. Então, cara, a Selic está caindo. Por que a Selic cai? O Banco Central, através da reunião do Copom, ele ajusta a Selic de acordo com as expectativas do mercado. Então, basicamente, é um mercado que já disse assim, ó, Banco Central, peraí, a gente já está pagando por uma Selic mais baixa, tá? Só para saber, a gente já está pagando por uma Selic mais baixa. Acho que já dá para você baixar também. Aí o Banco Central baixa. Então, você não tem que olhar... É por isso que quem é analista, especialista no mercado, consegue fazer algumas previsões, se a Selic vai cair ou subir, e inclusive criticar o presidente do Banco Central lá, né, a reunião do Copom, né, para criticar a reunião do Copom se os caras não baixam a Selic. Porra, bicho, como é que vocês não vão baixar a Selic se o mercado já baixou a Selic? Então o mercado baixa, sai na frente. Faz mais ou menos uns 3, 4 meses que o mercado praticamente começou a precificar em uma Selic mais baixa. Isso a gente pode ver aqui, ó. Eu tenho mostrado para vocês, eu tenho falado já faz quase um ano, fiquei falando. Olha só, isso aqui é um bom indicador, né? Os títulos do Tesouro. Olha só, aqui essa linha verde é o preço do título do Tesouro. Então, desde 2015, olha só, o título do Tesouro veio subindo e estabilizou aqui. Estabilizou e ficou praticamente um ano estabilizado abaixo de R$2.000. Por quê? Porque essa linha vermelha é o prêmio que está sendo pago. Quantos de juros está sendo pago de prêmio em relação acima do IPCA para eu investir nesse título do Tesouro. E veja que tem momentos que paga lá, ó, 6, 7, tem momentos que chegou a pagar lá embaixo 3% só ao ano de prêmio. E agora ele estava lá em cima, perto de 6%, e ficou quase um ano lá. E eu falava, gente, tá barato, oportunidade, marcação ao mercado, título do Tesouro, pré-fixado, indexado à inflação, dale, porra! Não deixa passar! E os caras comendo mosca, dinheiro parado na Selic. Agora me vem, quando a Selic já caiu, já começou a cair, me vem perguntar se é hora de travar. Dá ainda, não vou dizer que não dá, mas olha aqui, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é o que eu tô falando, é o que eu tô mostrando. Tô mostrando pra vocês se você não acredita. Aqui, ó, a taxa de juros estava pagando 6,55. Já está pagando 5,3. Já caiu bastante aqui. Se caiu bastante, um título era negociado em 1.857, já está sendo negociado a 2.200. Quando que começou esse movimento, essa inversão? Aqui, ó, 15 de março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses. Fazem 5 meses que o mercado já começou a derrubar a Selic. Já começou a derrubar as taxas de juros.
Agora o Banco Central está correspondendo ao mercado. Você, como investidor, você não tem que ficar esperando a decisão do Banco Central, porra. Você tem que aprender a olhar lá na frente, o que o mercado está olhando. Ah, Leandro, não sei fazer isso. O curso da estratégia te ensina. Eu já fiz algumas aulas aqui te ensinando a fazer isso. Isso aqui é uma aula que te ajuda a ver isso. Mas você tem que ir botando tijolinho por tijolinho aí para aprender a ser um bom investidor, certo? Dá para ganhar dinheiro ainda? Dá. Mas até quando você acha que dá? Olha só, tá aqui. Aí eu vejo que momentos de baixa chega aqui, ó. Chegou em 4,14, chegou em, 3,5. Agora já saiu de 6,5 e já está em 5,3. Já não está tão bom quanto estava. Mas ainda, se a gente for olhar o histórico de quedas de taxa de juros, ainda tem espaço. Mas não está tão bom quanto estava. Então você vem me dizer assim, Tadeu, é hora? Não é a hora. Ainda dá. Mas a hora mesmo já passou. Comeu mosca. Vamos lá. Continuando aqui, o Ricardo falou assim, quais os principais indicadores que você olha investindo em fundos de papel? Ricardo, basicamente, cara, o que eu olho para investir em fundos de papel é, primeiro, a experiência do gestor, né? Quero saber quem que é o cara que está por trás, quem que é o cara que está apertando o botão, certo? Que é esse cara que vai cuidar do meu dinheiro, essa equipe, então eu preciso saber disso. Outra, eu preciso de histórico, certo? Quanto tempo esse fundo está no mercado, quais foram os resultados, qual é a consistência de resultado? Histórico. No mínimo 3 anos, menos de 3 anos não tem nem conversa. Não quero nem saber, menos de 3 anos eu nem olho, certo? Se tem mais de 3 anos de histórico, já dá para começar a analisar alguma coisinha. Diversificação da carteira e o nível de risco dos ativos que estão na carteira. Se tem risco, tudo bem. Qual que é a estratégia que o gestor está usando? Às vezes o gestor diz, olha, a nossa estratégia é usar ativos de alto risco para ter alto retorno. Como que nós vamos se proteger disso? Assim, assim, assado. Pô, faz sentido. Então tudo bem, certo? A carteira tem que estar condizente com o que o gestor está fazendo, falando que vai fazer e com os resultados que ele está entregando de acordo com o que ele quer fazer, certo? É isso. E aí eu comparo também com o título Tesouro, que é justamente isso que eu mostrei aqui para vocês. Porque olha só, se eu tenho aqui a possibilidade de vencimento de 2035, se eu tenho a possibilidade de travar meus investimentos até 2035, recebendo um prêmio de 5,32% acima da inflação, e papel basicamente que ele faz isso, ele te paga um rendimento mais a inflação. A maioria das carteiras de fundos de papel são atreladas à inflação, ou seja, o fundo de papel funciona quase a mesma coisa que um título do Tesouro pré-fixado, indexado à inflação, certo? Então eu preciso de um prêmio, né? Porque, o título do Tesouro é seguro pra caramba. É o título do governo. Eu vou investir num fundo de papel que me pague IPCA mais 5,32? Não sou besta. Eu preciso de um prêmio. Quanto? Se o risco é moderado, 3, 4 de prêmio tá bom. Se o risco é alto, eu preciso de 6, 7, 8 de prêmio. Entendeu? Ou seja, um fundo de papel, ele vai me pagar quanto? Ele vai me pagar 10% mais IPCA, 11%, 12% mais IPCA. Isso é uma coisa que eu acabo olhando também para tomar essa decisão. Beleza? Então tá tudo interligado. Você tem que aprender a ligar os pontos aí. Ah, Leandro, como é que eu vou aprender isso? Cara, aqui dentro, aqui, ó, né? Tudo isso que eu tô falando tá aqui, tá certinho. Fundos imobiliários, tem um módulo de fundos imobiliários, são 12 aulas aqui. E aqui eu tenho, ó, aqui um fundo imobiliário, tal, fundo de papel versus fundo de tijolo, certo? Que mais que eu tenho aqui? Ó, escolhendo um fundo de papel, tem todos esses critérios aqui. A estratégia, a carteira do fundo de papel, beleza? Tá tudo detalhado aqui. Então aqui você vai aprender nos mínimos detalhes tudo isso que eu estou explicando aqui para você nessas respostas. Vamos lá. O Mercom perguntou assim, JALL3, apenas um bom dividendo ou vale a pena estudar para investir? Vamos olhar junto aqui e a gente tira algumas conclusões, né? Então eu já puxei aqui no Oceans 14, estava dando uma olhadinha, né? É a Jales Machado. Primeira coisa que eu levo em consideração, né? Se eu for colocar aqui no anual, olha só. Pouco tempo. Então, isso é uma coisa que, cara, tem investidor que não liga para isso. Eu ligo. Desculpa aí, mas eu ligo. Para mim é super importante. Eu preciso de tempo para eu analisar. Primeiro 4 anos a gente descarta. Primeiro 4 anos é o enfeite da noiva. Toda empresa, ela arruma contabilidade por 4 anos para fazer o IPO. Então, ela fez o IPO em 2020, né?
deve ter sido por aqui, não lembro do IPO, mas pelo gráfico aqui eu suponho que seja em 2020. Me corrija aqui nos comentários se eu estiver errado. E aí tem o 2021 e 2022. Cara, muito bom olhando composição anual, né? Agora, se eu pego o trimestral, aqui já me incomoda um pouco. Por quê? Aqui teve um trimestre que deu prejuízo, mais um trimestre que deu prejuízo, mais um trimestre com um baita prejuízo. É cíclico esse negócio. Tem que cuidar, né? Composição anual tá dando certo, mas é cíclico, tá? Não sei por que só tá o quarto trimestre de 2022, não sei se é a empresa que demorou muito para o site não conseguiu puxar aqui, ou se a empresa ainda não emitiu o resultado do primeiro trimestre de 2023, já deveria estar aqui. Se a empresa não emitiu ainda é um ponto fraco, tá? Mas vou me concentrar só nisso aqui, não vou me aprofundar muito, não vou puxar o relatório oficial. Se eu fosse realmente pensar em investir, puxa o release trimestral da empresa. Tem que analisar lá nos documentos oficiais. Esse site aqui é para me dar uma visão inicial, tá? Visão inicial, isso aqui já me incomoda um pouco, né? Essa instabilidade aqui, tá? Também me incomoda um pouco o prazo, muito curto, depois do IPO, tá? As margens oscilam bastante, né? Às vezes dá um pico. Olha como ela era bonitinha até entregar até abrir o IPO. Coisa linda, né? Coisa linda, maravilhosa, enfeite da noiva. Aí abriu o capital, fudeu, né? É sempre assim. Vamos lá. Por isso que eu não gosto de IPO. Deixa eu ver aqui. Dividend yield 1,45, 2,48, 5,31. Só 3 anos aqui. Não tem como eu dizer assim, a empresa é top. Ela sempre paga isso. Sempre. 3 anos só. Não dá pra saber. Tá? Aí aqui, ó. A dívida da empresa. A empresa tá trabalhando endividada, né? Dívida líquida estava em 3, é meio pesado. 2,70, 3 é pesado. Agora está em 1,50. Não tá alta, né? Até 3, o dívida líquida por EBITDA, aqui, ó, até 3. É um patamar... Já é bastante dívida, em 3, mas ainda é suportável. Acima disso começa a ficar meio complexo, né? A empresa pode ser que não consiga mais pagar a dívida. Então, até os bancos, né? Eles meio que colocam um limite ali. Acima de 3 é complicado. O ideal é abaixo de 1 já fica num nível de segurança bem melhor. O ideal mesmo é negativo, tá? Ou seja, a empresa tem mais caixa do que dívida. Esse é o perfeito, cenário perfeito, tá? Então aqui está um pouco endividada, né? Fluxo de caixa, fechou no fluxo de caixa bem negativo aí no último trimestre. Fluxo de caixa livre, que não é muito legal também, né? Enfim, cara. Acho que é isso. Eu não gosto muito, tá? Pra ser sincero, se eu fosse investir, eu não investiria. Por quê? É ruim a empresa? Teria que investigar melhor, talvez, né? Tá entrando ali nos eixos, mas tem coisa melhor. Tem coisa mais redondinha. É aquela história, depende do perfil. Se o cara é um especulador, a empresa é mais volátil e tal, né? Cheia das loucuras, dá pra ganhar um dinheirinho especulando. Agora, pra nós que queremos viver de longo prazo, viver de renda, prefiro algo que me dê mais segurança. O Elton perguntou assim, o que você acha de reserva de oportunidade abaixo de 10% nesse momento? Elton, eu acho que faz sentido, cara, porque a gente estava num momento cheio de oportunidade, né? Cara, fundo imobiliário de tijolo estava barato, de papel estava barato, ações, dólar estava barato, cara, tudo barato, velho. Então, assim, não tem muito que ficar fazendo reserva de oportunidade. É o momento de aportar. Então, tudo bem, abaixo de 10%. Agora que a gente está tendo aí já o mercado precificando uma taxa de juros menor, a taxa Selic já começou a cair também. Agora a gente tende a começar a ver o quê? As ações subirem de preço, os fundos imobiliários subindo, o dólar subindo, tudo subindo de preço, né? Os títulos do Tesouro subindo de preço, os pré-fixados e indexados à inflação, né? Tudo subindo de preço. Então, tá passando a temporada de acúmulo em renda variável, certo? E tá chegando a temporada de fazer caixa de novo, né? À medida que vai invertendo a coisa, essa temporada vai... tava assim, Selic lá em cima e renda variável aqui. Então faz o quê? É período de acúmulo, velho. Temporada de acúmulo em renda variável. Aqui, ó, pauleira, nada de fazer caixa. Agora a gente tá começando um processo de inversão. A gente tá aqui, ó, né? Então já tá sinalizando que é começar a fazer um caixinha. Quando a gente chegar aqui... Aí é caixa, é 30%, é 40% de caixa, esperando a nova temporada de acúmulo. Entendeu? É assim que se faz. Faz isso. Pega uns 5 ciclos desses na tua vida e tu tá rico. Simples assim. Agora, pega uns 5 ciclos desses fazendo errado que tu tá fudido. Tu vai quebrar e nunca mais tu se recupera.
Por isso tem que aprender a olhar a coisa e fazer a coisa na hora certa, né? Vamos lá. O investidor 131 falou assim, uma carteira com rentabilidade de 3,5% em 6 meses é muito baixa? Cara, 6 meses, esquece. Analisar a renda variável em 6 meses é muito pouco tempo. Se você quer partir por essa linha aí de ficar analisando o retorno da sua carteira, pelo menos 5 anos para renda variável, que é o tempo para inverter um ciclo. E, cara, ainda assim, bicho, pô, você pode estar analisando aqui, caramba, tô com 30% de rendimento na minha carteira. Aí vem uma notícia de Covid-19, daqui a pouco, bum, cai 40%. Fudeu o teu rendimento, de um dia para o outro. Então, assim, como é que você vai analisar? É por isso que eu não faço esse tipo de análise na minha carteira. Quantos por cento que eu tô de ganho? Para ser sincero, a gente até tem ali na planilha da estratégia 500 pratas. Até tem, né? Até vou mostrar aqui para você aqui, ó. Ó, essa aqui é a carteira que eu gerencio no YouTube, né? Então, até tenho aqui, ó, lucro, prejuízo percentual, né? Quantos que eu tô ganhando em ações, quanto que eu tô ganhando em fundos imobiliários, tá? Aqui dentro eu tenho também, né? Quanto que tá dando de lucro cada ação, algumas no negativo, outras no prejuízo. Mas para ser sincero, cara, eu uso isso aqui, sabe para quê? Eu uso mais para que a planilha consiga calcular aqui onde que eu vou colocar meu dinheiro. Porque ela costuma pedir aporte nos ativos que estão ficando mais para trás, nos que estão ficando desvalorizados, entendeu? Então aqui, isso aqui só serve para eu ver assim, caramba, se eu tiver que investir em Itaúsa hoje, eu vou investir feliz da vida. Por quê? Porque eu não estou perdendo dinheiro com Itaúsa, mas eu estou com 11,54% de desconto, certo? Agora, a VEG eu estou com 275% mais caro do que o meu preço médio. Não quer dizer que eu não vou investir nela, mas assim, se eu for olhar em relação ao meu preço médio, não é uma grande oportunidade, entendeu? Então a minha planilha, ela até vai pedir aporte nela, mas deixa mais de lado, pode ver, ó, tá bem vermelho aqui, ó. Faz tempinho que a planilha não pede aporte. Se eu for ver aqui em ações, ó, eu vou ver VEG aqui, ó, olha só. O último aporte que eu fiz na VEG foi em março de 2020. Justamente aconteceu o quê, né? Em março de 2020. Foi lá. Lá que eu fiz o meu aporte, certo? E aí depois ela me deu uma bonificação, mas não fiz mais. Mas por quê? Porque eu não quero? Porque eu não gosto da empresa? Claro que eu gosto, porra. Só que a planilha não pede. Então, basicamente, a gente usa isso. Aqui eu tenho evolução patrimonial, a gente dá uma olhadinha também, né? Quanto que tá o patrimônio em relação ao que eu investi. Então, é basicamente dessa forma. Agora, veja. O que eu, de fato, me preocupo não é quanto que a minha carteira está rendendo, mas duas coisas. A quantidade de ativos que eu tenho. Por quê? Se a minha carteira fica negativa, eu compro mais barato, e se eu estou comprando, eu estou aumentando a minha quantidade de ativos. Então, se hoje eu tinha 1.000 ações de uma empresa, eu quero daqui a pouco ter 1.500, 2.000, 3.000 ações. Eu estou aumentando a minha participação dentro dessa empresa. Isso está me deixando mais rico. Está me deixando com um pedaço maior daquele negócio. Quando ela distribui dividendos, eu vou receber mais dividendos porque eu tenho mais ações. É isso. E aí, dane-se o percentual, se está subindo, se está caindo, eu sinceramente não olho. E outra coisa, eu tenho uma carteira e eu ensino vocês a montar uma carteira para viver de renda. Então, para viver de renda, eu preciso o quê? De dividendos. Então, é isso que eu olho, né? E isso a gente tem aqui na parte da planilha, por exemplo, a Proventos. E isso aqui eu olho. Isso aqui é a parte mais importante, a gente acompanha. Posso ver aqui, por exemplo, o anual, né? Olha só, para cima, tá subindo, tá subindo. Esse ano a gente não bateu a meta dos dividendos ainda, que é o quê? A meta é sempre que o ano corrente supere o ano anterior, né? Então, estou há 5 anos fazendo isso aqui com vocês, batendo meta. Esse ano não bati ainda. Se não bater, vamos ver o que aconteceu, ajustar, a gente vai aprendendo junto aqui e vamos discutindo, tá? Mas é isso que a gente olha. Quantidade de ativos está aumentando, dividendos está aumentando e dane-se se eu estou num retorno. Porque tem mês que eu vou estar 10% no lucro, daqui a pouco eu vou estar no prejuízo, daqui a pouco eu vou estar no lucro de novo. Então não dá para comparar, cara. Não dá se você está fazendo investimento em renda variável. Se você está fazendo especulação, você fica desmontando a posição o tempo todo. Você não fica posicionado. Aí sim. Aí você pode controlar o ganho de capital, porque daí é o seu principal objetivo, tá? Então é isso. Vamos lá. A Jéssica perguntou assim, ó, com a Selic caindo, a tendência é o dólar subir? Sim, Jéssica. Sim, o dólar... Porque você pensa o seguinte, cara. É prêmio, né? O gringo tá lá fora. Aí o gringo, ele pensa assim, olha, eu tenho essas opções de investimentos aqui no meu país... Mas deixa eu ver aí ao redor do mundo o que eu tenho. Deixa eu dar uma olhadinha lá no Brasil.
Pô, lá no Brasil os caras estão pagando 13% na renda fixa, livre de risco. Pô, vou botar meu dinheiro lá. Então o gringo traz o dinheiro dele para cá, para ele converter de real para dólar, o nosso real se valoriza, o dólar cai. Agora, o Banco Central começa a baixar a nossa Selic aqui, né? Quando a Selic começa a cair, o gringo olha, pô, os brasileiros estão de sacanagem, né? Não estão querendo pagar mais nada pelo meu dinheiro. Quer saber? Vou resgatar e vou levar para casa porque lá tá rendendo mais. Pega o dinheirinho dele que tá no Brasil, leva para os States novamente e bota lá. Nesse período de conversão, o que faz? Realzinho se desvaloriza, dólar vai para a lua, certo? E aí o que a gente faz? A gente sabe desses movimentos aí, a gente se posiciona, a gente compra dólar, né? Eu compro dólar, por exemplo, sempre tenho falado para vocês, através da Nomad, né? Tenho acumulado dólar na Nomad. Por que eu acumulo dólar? Para pegar esse movimento, né? Para pegar essas inversões aí, então eu estou posicionado em dólar também para viajar, né? Pretendo viajar para outros países, daqui a pouco quero viajar lá para os Estados Unidos. Então, cara, sempre que o dólar cai, eu vou comprando dólar, comprando dólar, comprando dólar. Então, hoje eu estou com uma posição legal de dólar, que eu já tô com dólar para umas viagens que eu tô programando fazer em 2025, por exemplo. Já tô com dólar acumulado para isso. Então, Leandro, daqui a pouco vai chegar 2025, vamos supor que o dólar tá em 15 reais. Aí os caras vão olhar, pô, o Leandro é louco da cabeça, né? Tá viajando pros Estados Unidos em 2025 com dólar a 15. Cara, eu paguei 5 e pouco. Por quê? Porque eu já comprei antes, entendeu? Tá aqui, ó. Tá na minha conta, acumulado. Lembrando que eu recomendo a Nomad aqui, não porque eu acho a melhor, eu sempre digo, faça a sua análise, veja se você gosta, porque eu ganho uma comissãozinha quando eu indico, e você também recebe um cashback. Já que sempre me perguntam qual que eu uso, por que não falar e ainda ganhar uma comissãozinha, né? Então, o link tá aqui na descrição, usa o meu link, se você abrir conta se você abrir conta na Nomad e ver que faz sentido para você, aí você ganha até $20 aí de cashback, e eu ganho uma comissãozinha aqui também, beleza? Vamos lá. A Viva Sem Neura perguntou assim: está em uma emergência e precisa vender ativos, vendo FIIs ou ações? Viva Sem Neura, tanto faz. Na reserva de emergência, quando você está em uma emergência, você vai usar o dinheiro da reserva de emergência. É por isso que se faz reserva de emergência. Ah, mas eu não tenho reserva de emergência. Então tanto faz, já fez tudo errado mesmo. Entendeu? Já fez cagada de não ter feito. Então, tanto faz. Vende ações, vende fundos imobiliários, vende tudo. Já fez tudo errado mesmo. O que é né? Não vou falar aquela frase lá, mas tudo bem. Te vejo na próxima aula. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Fui!